quero compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. Abra comigo a Bíblia lá no primeiro livro de Samuel, lá no Antigo Testamento, primeiro livro do profeta Samuel. Nós vamos ler ali no capítulo de número 1 a palavra de Deus, em que você possa ter atenção nesse momento de leitura e naquilo que vamos meditar nesta noite, que eu acredito ser um ponto muito importante para a nossa vida como pais, porque o propósito é de abençoar os nossos filhos, mas o propósito é de abençoar os nossos filhos através de quem nós somos, daquilo que nós fazemos, que é essa campanha, é um ato disso. Porém, a gente já tem mencionado que é um ato contínuo, e você vai perceber através dessa palavra. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 1, se você conhece a história, vai ser até mais fácil, porque você vai relembrar quem é a mulher que vai ser feita menção aqui, e o que está realmente acontecendo, e o desdobramento dessa história. E em rápidas palavras, nós queremos compartilhar esse texto. Vamos ler a partir do verso 1 em diante, do primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha 2 filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar o Senhor, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, e os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Verso 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e a tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz,
e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ore junto comigo. Pai, obrigado pela tua palavra, por esta noite, por esta campanha tão importante, porque eu creio que é propósito do Senhor, entendermos o quanto isso é necessário, abençoarmos, guerrearmos, ó Deus, por meio da oração, em favor dos nossos filhos. Eu peço que o Senhor abençoe-nos pela tua palavra, edificando, falando, nos ensinando, tudo para a tua glória. Eu oro com os teus filhos, pedindo em nome de Jesus, amém, amém. Conta essa história de um homem, mas pensa num homem pervertido, terrível, que vivia uma vida totalmente indigna de um comportamento decente, um homem que vivia no prostíbulo, um homem que dava mau testemunho. Só que tinha algo muito importante por trás da vida desse homem, uma mãe, que orava constantemente, que orava incansavelmente, e que orou todos os dias da sua vida pelo seu filho. E em grande parte de sua vida, este homem vivendo de forma totalmente depravada, totalmente indecente. Mas um dia, por conta das orações de sua mãe, o Senhor alcançou este homem. Este homem foi transformado, e foi ele um dos maiores teólogos da história da igreja. Nós estamos falando de Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, por quem sua mãe Mônica, também conhecida de Santa Mônica, orava incansavelmente, porque uma mãe não cessou, porque uma mãe não deixou, porque uma mãe acreditou que o Deus do impossível poderia transformar aquele seu filho, certamente por quem muitos não dava nada, certamente por quem muitos, quem sabe a sociedade desprezava, e talvez como é muitos aqueles que dizem hoje, esse aí não tem mais jeito, esse aí não adianta falar nada, ele já deu prova de que não quer saber de nada, é um perdido, o pastor Jabel estará conosco na semana que vem, ele costuma, é um cachorro louco, né? E de fato, queridos, uma pessoa totalmente, mas Deus o transforma. Agora você tem noção que esse por quem essa mãe orou se transformou num dos maiores teólogos da história da igreja, no século IV da igreja. Queridos, que tremendo isso. Mas porque uma mãe orou, porque alguém estava de joelhos por aquela vida. Por que nós estamos fazendo menção disso? Porque quando nós olhamos para o texto em relação à campanha que propomos invocar o nome do Senhor durante esses 3 dias, orando, abençoando os nossos filhos, está relacionado com a história que lemos no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel. Eu disse, se você conhece a história, logo você se familiarizou, recordou, trouxe à memória uma mulher chamada Ana. Seu marido chamado Eucana, que tinha por sua vez uma outra mulher chamada Penina. Penina tinha filhos, Ana não, Ana era estéril. Só que vale lembrar que a esterilidade naquela época não era tão somente o fato de não ter filhos. Uma mulher que não poderia dar à luz naquela época por questão de tradição cultural, ela era tida como que por amaldiçoada por Deus. Então Ana certamente tinha desprezo. E isso é visto como a sua própria, aqui inclusive o texto faz menção daquela que a perseguia, que a importunava, Penina, por poder ter dado à luz e gerar filhos ao seu marido, zombava de Ana, a importunava, como se já não bastasse o conceito cultural da época, da opressão, da humilhação, ainda a sua concorrente, digamos assim, a importunava, zombava de Ana.
E todos os anos, a sua família subia ao templo para sacrificar, para adorar, para prestar sacrifícios ao Senhor, uma prática do Antigo Testamento. E Ana sempre com o coração angustiado, atribulado. O texto faz menção que Eucana estimava muito a Ana, ele a amava demais, ele dava porções do sacrifício aos seus filhos, à sua esposa, porém a Ana, ele dava mais, porque o texto diz que ele a amava demais. Mas aquilo não era suficiente para Ana, ela tinha um sonho, ela tinha um desejo. E talvez eu fale para vidas aqui que também tem um sonho, que tem um desejo. E Ana traz para nós alguns ensinamentos, algumas posturas, queridos, que nós precisamos aprender. E é muito importante para nós. Eu não sei se você está aqui, talvez não diz respeito a um caso, como o coração de Ana, de desejar ter um filho. Talvez você já tenha um filho. Mas quem sabe a realidade do filho não é aquilo que você almejava. Talvez assim como Mônica, você espera a conversão, você espera um milagre na vida do seu filho, que a vida dele seja transformada ou transformada. E é por isso que nós cremos, e é por isso que nós estamos aqui. E sim, vamos clamar e vamos continuar orando constantemente. Mas vamos olhar para a vida desta mulher, para a vida de Ana, e aprender um pouco com ela, daquilo que resultou em grandes vitórias para ela, e eu creio que há de resultar em grandes bênçãos para a minha e para a sua vida também, no nome do Senhor Jesus. Porque eu também sou pai, queridos, e eu sei, nós sabemos quão grande é o desafio de educar os nossos filhos, num mundo tão conturbado que vivemos, com tanta coisa má acessível diariamente a eles, e nós não temos como blindá-los ou colocá-los numa redoma ou num lugar onde eles vão ficar ocultos do mundo. Não pode ser assim. A questão não é ocultá-los do mundo, mas prepará-los para esta vida, para este mundo que é um caos, mas não para pertencer ao ser do mundo, mas para fazer a diferença no mundo, para a glória de Deus. Que ensinamento nós podemos aprender com Ana sobre abençoar os nossos filhos? Em primeiro lugar, se tem algo que nós podemos fazer valer e entender através da vida desta mulher, é o poder da oração. É interessante que Ana já orava pelo seu filho antes mesmo dele nascer. Muitas vidas ou muitos casais lidam com uma gravidez surpresa, né? A esposa passa por sintomas e de repente estou grávida. Mas não se esperava, não cogitava, não havia por parte do casal naquele momento desejo, mas aconteceu e o filho veio. Agora alguns estão projetando, né? É o primeiro tempo de casado, alguns meses, alguns anos, mas já projeta antes mesmo do seu filho nascer, o tão desejado filho, uma vez que ela era estéril, uma vez que ela não poderia dar à luz filhos, o que ela estava fazendo? Orando por ele. Orando pelo nascimento, orando pelo milagre, orando para que Deus se lembrasse dela. E queridos, a oração de Ana é tão profunda, e nós aprendemos com Ana que orar, queridos, é muito mais do que falar, é rasgar a alma diante do Senhor. Ana, ela sai do momento do jantar, do banquete, e vai para onde? Para o templo, ou seja, ela vai para a igreja, e lá, queridos, ela se prostra diante do Senhor. E ela não se prostra tão somente fisicamente, a sua alma se rende a Deus. E ali, queridos, ela está orando, mas ela está chorando, diz o texto, abundantemente. E ela orou e orou muito ao Senhor. E eu tenho para acreditar que não era a primeira e única vez que ela estava orando e pedindo para que o Senhor se lembrasse dela. Mas há um registro para nós acerca desse momento em que ela faz um voto ao Senhor: ah, Senhor meu Deus, se o Senhor se atentar para a aflição da tua serva, para a angústia da tua serva, e se lembrar dela, e se a ela conceder um filho, inclusive que ela fala o sexo do menino, um filho varão, e se lembrar dela, dessa tua serva, eu o darei ao Senhor, e ele te servirá, Deus, todos os dias da sua vida, ele será teu, será consagrado ao Senhor. Ela está pedindo, mas também trazendo um voto daquilo que Deus, e a Bíblia diz que a uma certa distância estava o sacerdote do templo, chamado Eli, e Ana estava tão angustiada,
que ao contrário de pensar que Ana estava orando, Eli pensou que ela estava bêbada, que ela estava embriagada, porque a sua oração não era audível, não era nítida, era como que seus lábios tão somente balbuciavam, e talvez pensando num rosto cheio de lágrima, no balbuciar das suas palavras, em meio às lágrimas, aquilo não era compreendido pelo sacerdote, e ele diz: mulher, porque a esta hora você já está embriagada? E ela responde: a tua serva não está embriagada, eu estou aflita diante do Senhor. O que nos faz a mover em oração pelos... Eu disse, queridos, o que nós fazemos? Queridos, eu não tenho dúvida de que um pai e uma mãe sensata que ama o filho, se o médico chegar em você e disser o seguinte: olha, o seu filho corre risco de vida, e você perguntar: e o que nós precisamos fazer? O pai ou a mãe precisa dar a vida para que o filho continue vivendo. O que nós fazemos, irmãos? Me mata, faz o que preciso for, mas eu quero que o meu filho viva. Nós jamais iremos negar a nós mesmos, ou sermos egoístas e pensar em nós mesmos, se naquele momento que vale a vida dos nossos filhos, nós falamos: tira todo o sangue, tira o órgão que é preciso doar e ser compatível a ele, mas que o meu filho viva e eu morra no seu lugar, para que ele sobreviva. Nós não pensamos, nós não vamos hesitar, nós não vamos pensar: será que, mas eu quero continuar vivendo. Não, queridos, acredito eu que nós não pensamos duas vezes, nós pensamos que ele viva. E aliás, o que não foi de fato o que o Senhor fez por nós, ele se entregou para que você e eu tivéssemos vidas. Consegue entender a profundidade disso? Deus, para que você e eu tivéssemos vida, ele morreu no nosso lugar, para que você e eu pudéssemos ter a vida eterna, a salvação. Jesus não pensou duas vezes, ele se entregou. Foi plano, não foi ironia do destino, não foi acidente de percurso, foi propósito de Deus, para a glória do Senhor, para a glória de Deus. É como o pai que pega o filho em rebeldia e o adverte, dizendo: se você continuar, eu vou castigá-lo e você vai apanhar. E o filho não dá muita bola para o que o pai fala, não liga muito, e o filho vai lá e rouba do vizinho a fruta, e o pai o pega e diz: agora eu vou cumprir o que eu prometi, você vai apanhar. E o filho: não, pai, pelo amor de Deus, eu não vou mais fazer. O pai prometeu, o pai vai ter que castigá-lo. E o filho: pai, por favor, eu não vou fazer. Então faz o seguinte: eu vou apanhar no seu lugar, você vai bater em mim. Queridos, parece um tanto como que loucura isso, mas foi o que Deus fez por nós, para que nós não fôssemos castigados pelos nossos erros, no sentido da vida eterna sem Deus. Ele pagou o preço lá na cruz, sofrendo o castigo, sofrendo a dura cruz, tendo os pés e mãos transpassados por nós. Domingo nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, e faremos menção, a memória disso. Mas Ana, querida, estava ali totalmente entregue. Assim também nós vamos e devemos fazer. Estamos aqui, se renda aos pés do Senhor e clame, sim, se necessário for, desesperadamente, chore, regue a sua oração com as suas lágrimas, e não deixe de clamar, não meça esforços em orar. Ana orou abundantemente pelo filho que nem sequer ainda existia. Ela estava orando, ela estava clamando, ela estava buscando, ela estava derramando a sua alma diante do Senhor. O que nós aprendemos quanto a uma atitude de abençoar os nossos filhos? Nós devemos orar. Pai, ora mesmo, põe as mãos nos seus filhos e abençoa a vida deles. Não faça como muitos pais que pragueja, que amaldiçoa. Não faça isso. É certo que os nossos filhos, como você e eu outrora, bagunça, erra, está em um processo de aprendizado, como nós adultos também estamos. Ou vamos dizer que nós adultos não erramos? Os nossos filhos, quanto muito mais, ainda por estar num processo, sendo crianças, de aprendizado. Mas abençoa. Quantos pais, ao contrário de abençoar, xinga o filho e amaldiçoa, dizendo: seu indelinquente, você não presta para nada. Quantos pais xingam o filho dizendo: seu burro, você não entende, você não sabe. Não, que não faça isso.
Nas suas palavras você está amaldiçoando e dando legalidade para que isso seja uma verdade na vida. Não, abençoa, ainda que seja com dificuldades aquilo que ele está vivendo, mas abençoa, profira palavras de bênçãos, abençoa o seu filho, abençoa a sua filha, no nome do Senhor Jesus. Eu me lembro, queridos, uma certa ocasião de um determinado vizinho, e ainda era um bebê, chorava muito, e sabe como a mãe lidava com o choro daquela criança? Ela simplesmente gritava com as seguintes palavras: cala a boca, seu demônio. Você tem noção o que é uma mãe falar isso para um filho? Os traumas que uma criança cresce, se tais palavras são mencionadas assim. Quantos filhos, a títulos daquilo que vem à mídia, estão passando por situações tão indignas, mas você está aqui nesta noite, nós estamos aqui aprendendo que nós temos o dever de abençoar os nossos filhos. Por que nós estamos falando, queridos? Porque o lar, a estrutura familiar, diz muito sobre quem os nossos filhos são. Os nossos lares refletem muito na vida dos nossos filhos. Se o nosso lar é um lar de paz, é um lar de amor, onde o Senhor reina, onde a bênção de Deus se faz presente, onde o nome do Senhor é glorificado, onde os valores de Deus é preservado, onde ir à igreja é algo importante para a família, aquilo repercute na vida dos filhos. Porém, se é um lar conturbado, um xingando o outro, os pais brigando, palavras de maldições sendo mencionadas, valores de Deus sendo desprezado, você não precisa querer, os seus filhos estão, mesmo querendo ou não, absorvendo tudo isso. Mas nós estamos aqui aprendendo que para abençoar os nossos filhos, há poder na oração no nome de Jesus. Abençoa de manhã, abençoa quando vai dormir, não cesse de orar. Eu fiquei maravilhado com a palavra do pastor Esdra. O pastor Esdra é um missionário, ele é índio, é um missionário que trabalha no Alto Xingu, entre os nativos. Há muitos povos não alcançados no Brasil, queridos. Entre eles, ele trabalha entre os xinguanos. E há 4 meses ele compartilhou conosco na conferência missionária algo que eu percebi o quanto ele entendia o valor daquilo que eu faço menção. E ele ali, fazendo menção dessa verdade, ele diz: irmãos, eu ainda estou me recuperando, porque há 4 meses eu perdi a minha mãe, a minha maior intercessora, que ligava para mim todos os dias no início da manhã e abençoava a minha vida. E ele diz: a minha maior intercessora. Pai, mãe, seja você o maior intercessor do seu filho, regue a vida dele com orações, profetize sobre a vida dele que tudo vai dar certo, ainda que, porque se você não fizer, saiba bem que o inimigo está sondando, ele está realmente como um leão tentando tragar e tentando destruir, e aí no mundo afora tem muita coisa que não presta, de prontidão para destruir e acabar com a vida dos nossos filhos. Seja você aquele que interceda e que abençoa a vida dos seus filhos. E se você tomou atenção, quando nós lemos o texto, o último verso, que ela, após ter levantado a oração, e o sacerdote diz, vai em paz, e o Senhor conceda a petição que lhe fizeste. Ana levanta, o seu semblante já não era mais triste, ela come e vai embora, e diz o texto no verso 19, que o Senhor se lembrou dela, e o Senhor lhe abriu a madre, e ela ficou grávida, queridos. Dá continuidade no versículo de número 20. O 20 diz: sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Samuel significa ouvido por Deus, ou ouvida por Deus. O Senhor se lembrou dela. Qual era o voto? Dá um filho varão. E nasceu um menino. Menino esse que não seria um menino qualquer, uma criança qualquer, mas alguém que marcaria a geração. Qual que é o nome do filho? E qual que é o nome do livro que nós lemos?
Samuel. Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel. Alguém que marcou a história, porque alguém se colocou a buscar a Deus. Samuel se torna profeta, Samuel se torna sacerdote, Samuel se torna juiz. A vida dele é nascida em oração. Porém eu chamo a sua atenção para um segundo ponto. Ana não é tão somente aquela que pediu a Deus pelo seu filho, mas é aquela que manteve a sua vida firme e fiel a Deus, porque ela fez um voto: se o Senhor se lembrar e der a tua serva um filho varão, esse filho será do Senhor, eu o darei ao Senhor, diz-nos a palavra de Deus. Ana está dizendo o seguinte: eu quero, Senhor, e se o Senhor me der, ele é teu, eu vou entregar. Queridos, quantas pessoas só se lembram de Deus quando o problema vem, só vai buscar quando o problema bate a porta, e quando o problema é resolvido, tchau, não se lembra mais. O segredo de termos a vida dos nossos filhos abençoados na presença do Senhor, não é tão somente um momento ou outro que oramos por eles, mas é como a nossa vida é condizente na presença de Deus. Porque se eu sou aquele ou aquela que eu só se lembro de Deus de vez em quando, que reflexo isso tem na vida do meu filho? Se eu sou aquele que, ao contrário de abençoar e de falar bem da obra de Deus, eu praguejo, eu não me importo, aquilo não tem valor para mim, não terá valor para o meu filho. Mas Ana queria, você pensa bem, era o maior desejo de Ana. E quando Deus concede, ela não pensa duas vezes: eu vou cumprir o meu voto. Por quê? Porque Deus me abençoou, porque Deus me abençoou. Uma mulher que não estava sendo fiel a Deus só nas suas necessidades, mas permaneceu fiel ao Senhor em todo o tempo de sua vida. Você quer que seu filho seja bênção? Você quer que a sua família seja uma bênção? Seja fiel e firme constantemente. Tem muitas pessoas, queridos, que ele é como uma montanha russa: uma hora ele está bem, outra hora ele está mal, uma hora está firme com Jesus, outra hora ele não está firme. Já parou para pensar quantos filhos que talvez se decepcionaram com Deus por conta do nosso testemunho de uma vida fria, ou de uma vida incerta, ou de uma vida não firme com o Senhor? O quanto isso talvez pode ter refletido de fato numa decisão, num exemplo para a vida do meu filho ou da minha filha, dos nossos filhos. Mas Ana não. É certo que ela já não levou quando bebê, entrou o processo de amamentação, e ela, quando desmamou o menino, ela foi cumprir o voto, mas ela não se esqueceu, ela não deixou de cumprir o seu voto. Ou seja, Ana não se esqueceu daquilo que ela propôs e buscou ao Senhor em oração. O que eu quero dizer é que nós não devemos buscar a Deus só pelos milagres, ou só pelo que precisamos, mas a nossa vida como pai, que vai resultar em bênção para os nossos filhos, é o quanto nós somos firmes e constantes nele. Irmãos, vida com Deus não é o quanto nós sabemos sobre Deus. Sabe, talvez nós sabemos até demais, mas é o quanto nós vivemos com Deus. Não é o quanto eu sei, é o quanto eu vivo. É diferente. De que adianta eu conhecer a Bíblia toda? De que adianta eu decorar inúmeros versículos? De que adianta eu ter uma vida religiosa aparente, mas aquilo ser num sentido vazio, sem vida? Não é o quanto eu sei, é o quanto eu vivo. E a vida de Ana refletia esta vida com Deus, esse preceito de temor, esse preceito de alguém que amava a Deus, não só pelo que Ele dá, mas por quem Ele é. Ela continuou buscando, ela continuou orando, e diz-nos a Bíblia que chegou o tempo de desmamar o menino. Nós não sabemos ao certo a sua idade, mas quando chega o tempo dela levar o menino, perceba bem, ela vai dar de verdade. Ela não está falando que é tão somente algo simbólico, não. Ela passa alguns anos e ela chega lá no templo, e quem está lá no templo? O sacerdote. Que sacerdote? Eli, aquele mesmo que achou que ela estava bêbada, aquele mesmo que diz: vai
e que o Senhor conceda o que você pediu. E Ana chega com o menino no templo e começa a conversar com o sacerdote: lembra da tua serva? Lembra o pedido que eu fiz? Lembra da promessa que eu fiz? Está aqui, eu estou cumprindo o meu voto, eu estou trazendo o meu filho. E ela deixa o filho, queridos, no templo, para que ele servisse ao Senhor. Isso nos ensina que a nossa vida com Deus é constante na fidelidade, na bênção. E ela vai embora. Agora o texto nos diz, lá no versículo de número 21, do capítulo 2, lendo também o capítulo 2, versículo 20 e 21, e Eli abençoava Eucana e a sua mulher, dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Perceba bem, visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Deus não deu somente Samuel, Deus deu a Ana, a estéril, a desprezada, outros 3 filhos e outras 2 filhas, para a glória de Deus. Aquele que permanece fiel, Deus continua abençoando. Sabe por quê? Deus contempla e vê que o nosso desejo não é pelo que Ele pode dar, é por quem Ele é, bendito seja o Senhor. Agora não significa que Ana se esqueceu do seu filho. Anualmente ela ia ao templo e abençoava o seu filho, e levava uma túnica, um presente para o seu filho. E sabe o que Deus estava fazendo com Samuel? Ele crescia em experiência com Deus. É o mesmo Samuel que ainda quando criança, Deus começou a falar com ele, audivelmente. Lembra da experiência? Samuel, o Samuel inexperiente vai até o sacerdote ali: o Senhor me chamou? Eu não te chamei, Samuel, vai deitar. E Deus: Samuel, ele não conhecia a voz de Deus, vai até o sacerdote: o Senhor me chamou? Eu não te chamei, Samuel, vai deitar. E aí novamente Samuel, aí ele entendendo que algo não estava, normal, falou: quando você ouvir a voz de novo, você diz o seguinte: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E novamente o Senhor visita: Samuel, e Samuel responde: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ainda a uma criança Deus se revela em profecia. É Samuel quem vai ungir o primeiro rei de Israel. É Samuel quem vai ungir o grande rei Davi. É Samuel quem se transforma num líder para o povo de Deus. Por quê? Porque tinha uma mãe que se lembrou de Deus e orou pelo seu filho. Ou seja, não importa se o seu filho já é casado, você continua sendo pai, você continua sendo mãe, continua abençoando, continua levando túnica para ele, tá? Entende? Eu quero dizer que não é que você tem autoridade quando agora ele já tem a sua família, a sua responsabilidade, no sentido de decisões por ele, quando ele agora é responsável, mas a autoridade de mãe e pai, você continua tendo, continua abençoando a vida dele, continua abençoando a vida dela. Virão os netos, virão os bisnetos, continua abençoando para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Ana nos ensina muito sobre isso. Quem foi Samuel? Mas de tudo isso nós podemos olhar, tinha uma grande mãe por trás da vida daquele homem. Queridos, que o seu filho, o meu, os nossos filhos, ou filhas, sejam bênçãos, porque nós estamos regando, porque nós estamos abençoando, porque nós estamos sendo canais de Deus e abençoando a vida deles, a vida delas. E qual é o propósito dessa campanha? Se não isso, abençoar. Se não entender e viver, entendendo que não é só agora, mas é dia, todos os dias, em todo tempo, é constantemente, diariamente, abençoando a vida dos nossos filhos para a glória de Deus. Nós vamos orar neste momento. Eu vou pedir para chamar as crianças, inclusive as professoras também, para ajudar a gente a orar aqui junto das crianças. Queridos, nós vamos orar pelas crianças, nós vamos ungir a vida delas, mas perceba bem,
Não é só porque só as crianças vão vir à frente, eu quero dar essa ênfase às crianças, que por o seu filho já ser grande e não estar aqui, que você não está fazendo ou não deva fazer e deva orar. Sim, deve orar. Há muito poder na oração de uma mãe, há muito poder na oração de um pai. Você tem influência, você tem autoridade, porque o Senhor confiou a você, e você é revestido de autoridade, mas faça o bom uso para abençoar a vida dele. Talvez ele não está aqui, talvez ele ainda não conheça Jesus. Quer melhor oportunidade do que essa? Eu quero convidar aqui o pastor Renato para nos ajudar, o presbítero Marcelo, o presbítero Jean, vem aqui, os homens de Deus. Isso pode vir aqui em cima, pode subir. Isso, as professoras também, né, para nos ajudar. Vem aqui junto do pastor, nós vamos orar por elas, queridos. Nós tivemos um culto lindo aqui, lindo no domingo, né? E olha que preciosidades nós temos. A gente sempre faz menção que as crianças, elas não são o futuro da igreja somente, elas são, mas também é a igreja de hoje, e nós estamos aqui para abençoar a vida. Vamos nos colocar em pé, queridos, na presença do Senhor. Os servos de Deus estarão ungindo as nossas crianças, e você que o seu filho não está aqui, você vai orar por ele. Nós vamos impor as mãos, os obreiros estarão abençoando, as professoras também. Vamos abençoar. Vamos abençoar os nossos filhos para a glória do Senhor Jesus. Eu digo, se o seu filho não está aqui, ore por ele, abençoe a vida dele, creia no poder da oração, creia que enquanto você está aqui, o seu filho não, Deus está enviando anjos lá. Talvez há quem está orando por um filho que está numa situação tão triste, tão perdida. Deus pode mudar, Deus pode transformar o caos numa grande vitória. Se tiver mais crianças, podem vir, todas as crianças, não só as que estavam lá. Se tiver mais criança, pode vir, né? Caso o pai e a mãe, se a criança estiver com vergonha e quiser vir aqui, pode vir. Tem ali, pode vir também, né? Pode vir todas as crianças, né? Se a mãe quiser vir junto, pode vir para a gente orar. Queridos, nós vamos orar ao Senhor. Isso, pode vir, vem aqui, vamos orar pelos filhos, vamos ungir todas as crianças, os obreiros estarão ungindo enquanto nós vamos orar. Você, pai, que o seu filho, ou você é o responsável, ele está aqui, estenda as mãos, abençoa mesmo. Nós vamos fazer isso todas as quintas-feiras, desses 3 encontros nesse tema, porque a oração nunca é demais. Oração nunca é demais, é um ato necessário e contínuo para a glória do Senhor. Consegue subir aqui? Pode subir, isso, vamos ungir, vamos orar, queridos. É o primeiro dia da campanha. Aí no seu lugar, ore pelo seu filho. Os obreiros estarão orando, ungindo, impondo as mãos, abençoando-os. Vamos fazer isso juntos, em nome de Jesus. Ó Deus, aqui à frente estão essas crianças, a igreja, neste primeiro dia de campanha, abençoando os filhos. Meu Deus, quanto efeito foi a vida de Ana no filho Samuel. Ó Deus, quão poderoso é o efeito da oração de nós todos aqui nesta noite, em favor dos nossos filhos, dessas crianças aqui no altar, dos filhos representados pela igreja que iniciou esta campanha. Meu Deus, eu creio que está acontecendo uma grande obra. Eu creio, Senhor, que está acontecendo um grande movimento. Eu creio que vidas estão retornando para o caminho do Senhor. Eu creio que filhos que não te conhecem, meu Deus, serão alcançados e transformados para a honra e a glória do teu bendito e santo nome. Meu Deus, cada uma dessas crianças sejam ungidas agora. Meu Deus, nós representamos os demais filhos, sejam crianças, adolescentes, jovens. Talvez, ó Deus, talvez tem pai aqui que está angustiado, desesperado. Talvez tem pai aqui, ó Deus, que não tem nem sequer até mesmo dormido. Antes, ó Deus, está nervoso, preocupado com a situação do filho, mas alcança agora. Meu Deus, faz um reboliço santo, faz uma grande obra, transforma. Nós abençoamos essas crianças, nós abençoamos a igreja, nós abençoamos os filhos, no nome de Jesus. Os filhos que também já são pais, nós oramos por eles, e pelos filhos deles, e pelos filhos
filhos dos filhos, pelos filhos que virão. Ana já orava pelo Samuel, que um dia haveria de nascer. Meu Deus, nós consagramos essas crianças, nós abençoamos os nossos filhos, desde o mais novo, aquele que já está mais avançado em idade, jovem, adolescente, já sendo adulto, já sendo, ó Deus, com a idade mais avançada. Nós abençoamos, cura, liberta, abra as portas de emprego, venha ao encontro daquilo que o teu filho, a tua filha, esse pai, essa mãe, está orando hoje, em favor do seu filho. Nós abençoamos, nós estamos crendo. Meu Deus, Mônica orou e o Senhor transformou aquele homem. Nós estamos orando e o Senhor está abençoando os nossos filhos. O Senhor está abençoando os nossos filhos e nós tomamos posse disso. Nós tomamos posse das tuas promessas. Nós cremos nas promessas do Senhor. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. Toda artimanha do inimigo em tentar tirar os nossos filhos da presença do Senhor, nós anulamos agora tudo aquilo que o inimigo tem feito para tentar impedir os nossos filhos de viver as tuas promessas. Nós anulamos agora e quebramos todas as cadeias em nome de Jesus e abençoamos os nossos filhos para a tua glória. Que eles cresçam na tua presença, que eles te conheçam. Abençoa os estudos, abençoa a profissão, abençoa a família, abençoa o crescimento, desenvolvimento em todas as áreas. Pai, nós estamos aqui hoje e assim faremos continuamente, abençoando os nossos filhos para a tua glória e louvor. É que oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe crianças, devagar, cuidado com a escada, a professora ajuda, que Deus abençoe cada criança. Obrigado aos obreiros, Deus abençoe cada pai, cada mãe. Pode ficar em pé, a gente já vai orar encerrando. Que Deus abençoe a sua vida, queridos. Veja muito mais do que os olhos físicos, veja Deus agindo. Contemple o Senhor abençoando e mudando história. Mas veja bem, não pare, não cesse de orar. Ore continuamente. Pode parecer perdido aos olhos humanos, mas não aos olhos de Deus. Para Deus tudo é possível. Que o seu filho, a sua filha, seja um homem, uma mulher de Deus, uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Quantos estão abençoados? Diga amém.